com saudadinha do Gelada? Tava com saudadinha? Tava? Fala a verdade. Ai, fala a verdade. Deixe a alquimia embalar esse programa. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Tutorial gratuito para vocês. Apreciem como servir uma Guinness em lata. Não tem outra forma mais eficaz do que essa que eu ensinei. Já tinha ensinado em algum momento. Quem não aprendeu, agora aprenda. Pelo menos um ano morando na Irlanda me fez aí adquirir certas habilidades. Saúde. The Black Stuff. Ó, batemos 90 mil inscritos aqui no YouTube. Obrigado. Faltam 10 mil para eu colocar nesse cenário aqui a tal plaquinha, né? Enfim, que para vocês não vai fazer diferença nenhuma, mas para mim será uma grande diferença, um motivo de orgulho. Obrigado por 90 mil e eu vou agradecer demais por 100 mil. Em breve. Quem não se inscreveu, vamos quebrar o galho aqui, vai. Ó, e outra coisa, eu preciso pedir desculpa se o Gelada deu uma parada, vocês sentiram saudades, sentiram o baque, me mandaram mensagens, milhares de cartas chegando, milhares de correspondências. E tem uma justificativa, né? Eu não podia beber. Fiquei um tempo aí sem poder, porque eu estava tomando uma medicação. E aí, cara, para fazer as coisas pela metade, é melhor nem sair de casa. Fazer as coisas mal feitas, é melhor não fazer. Então fazer o gelada com queçada, só com queçada e sem a gelada, é como ir no casamento e não levar a noiva, casar sozinho. Não tem cabimento. Mas aqui estamos e voltamos e vocês mandaram muitas perguntas. O primeiro tema do programa de hoje, para parar de enrolar, sobre Victor Gyökeres, que é o tema dessa sexta-feira aqui em Portugal, hein? Muita gente me mandando mensagem aqui, o Eric Stack. Gyökeres no Real Madrid, daria certo? Tem muita pergunta sobre o Gyökeres, mas no Real Madrid não, né? Já tem atacante que chegue lá, inclusive os caras estão pensando em tirar gente importante do time por conta disso. E o Eu Samuel mandou aqui, ô Quesada, com a insistência do Gyökeres de sair do Sporting, mancha a história dele no clube? Um abraço. Ó, vamos falar da situação do Gyökeres e eu vou responder a pergunta aqui dos nossos espectadores. Cara, eu acho que não mancha, eu acho que as coisas são esquecidas a médio e longo prazo. Óbvio que nesse momento há um atrito muito grande. Para quem não sabe o que está acontecendo, o Gyökeres tem contrato com o Sporting até o meio de 2027, mas foi combinado com o Gyökeres que o Sporting o negociaria nesta janela depois de 2 anos, 2 temporadas e depois de um caminhão de títulos, depois de um caminhão de gols e a importância e relevância dentro de um contexto de futebol português que o torna talvez um dos melhores e certamente da história do Sporting, um dos maiores que já vestiu essa camisa. Enfim, foi uma bomba, ele conseguiu zerar o futebol português com 2 temporadas espetaculares e havia esse acordo de cavalheiros entre o presidente e o empresário e o jogador de negociá-lo agora. O problema é o valor. O problema sempre foi o valor. A cláusula, a multa rescisória do Gyökeres é de 100 milhões de euros. E o Sporting quer receber, aceita ser menor do que esse valor, mas quer receber na casa dos
80 milhões, 70 milhões mais 10 ou 15 em bonificações, enfim. Esse é o desejo do presidente Varandas. E segundo o agente do jogador e o próprio jogador, estava combinado que negociariam o jogador na casa dos 60 milhões de euros, mais 10 em bonificações. O que é um pouco loucura, vamos combinar, perante ao que entrega Viktor Gyökeres e ao que entregou nesses últimos 2 anos. 60 milhões, eu já falei algumas vezes, volto a repetir, é dinheiro de pinga para o Gyökeres. Não é compatível, é muito abaixo para um jogador que está fazendo o que ele está fazendo, entregando mais de 50 gols por temporada. Ah, mas ele já tem 26 anos, não interessa, a gente tem que pegar o recorte de outras transferências que estão acontecendo no mundo do futebol. Matheus Cunha, indo para o Manchester United, na casa dos 80 milhões, no próprio Arsenal, Madueke agora, 50 milhões, o Zubimendi, 60 milhões. Para mim não é razoável você comparar, até porque o gol custa caro. E um jogador como o Gyökeres, na evolução que tem, não só no esporte, mas ele já vinha evoluindo, e no esporte ele dá o salto, e nessa temporada ele mantém o salto, aliás, vai até um pouco mais longe, você querer pagar esse valor. Ponto 1. Se combinaram com o agente dele, e não sei quem foi, se foi o diretor esportivo, se foi o presidente, que disse que não me disse, quem combinou errou. Mas, se não foi colocado no papel, meu irmão, no futebol, confiar em palavra ou no certo por não certo, disse que não me disse, é um grande erro, né? Você precisa colocar no papel os termos. Porque senão um fala que não combinou, o outro fala que combinou, e aí ficamos nesse bom senso do contrato. E o contrato diz até 2027, com uma multa de 100 milhões de euros. O empresário do Gyökeres, lá no mercado de inverno, chegou no Sporting e falou, olha, tenho aqui propostas, tem gente querendo pagar a multa, e o Sporting falou, não, eu quero que ele termine aqui o contrato, a gente negocia por menos o valor. Até aí tudo bem. Agora, chegar nesse momento e querer baixar muito o valor me parece também irrazoável. Não é lógico. Na minha concepção, nesse caso específico, o Varandas está muito bem, muito certo em defender os interesses do Sporting. E é o seguinte, se o empresário dele tinha lá em janeiro uma proposta de 100 milhões de euros para pagar a multa e levar embora, que levasse. Que levasse. Agora, blefou lá e nesse momento não consegue vender o cara por 80 milhões ou convencer o Arsenal em pagar, a diferença aí que estão falando de 5 milhões de euros. Pô, isso para o Sporting não pode servir. Porque nós estamos falando talvez de um dos maiores ativos que o Sporting tem na sua história, né? Em termos de venda, poderia ser a maior venda do Sporting na história. 100 milhões de euros. E se tivesse nesse patamar, eu acho que é um patamar justo perante o mercado. O mercado está aquecido. E os clubes ingleses têm bala na agulha para pagar. Acabei de dar alguns exemplos aqui. Então, assim, eu acho que nesse caso específico, o Varandas faz muito bem de esticar a corda para o Sporting. Olha, amigos, negócios à parte. E o empresário tem que se ajustar a essa realidade se não tem um documento na mão firmando essa queda do valor. Um ponto importante aqui que eu acho que é preciso dizer. O Gyökeres precisa se reapresentar, cara. Precisa ser profissional. Até o imbróglio ser resolvido. E eu acho que até, enfim, para conseguir dar uma boa sinalização para o Sporting, que é o clube dele, que o fez chegar nesse patamar, porque não foi só o Gyökeres, foi o Gyökeres no Sporting. O Sporting foi buscar um cara na segunda divisão da Inglaterra. Por que outro clube inglês não foi buscar o Gyökeres na segunda divisão da Inglaterra? O Sporting não fez nenhum favor por Gyökeres. A relação é de um atleta e o clube. E ok, o Gyökeres entregou muito. E isso tem o seu valor. Mas, pô, sinceramente, não se apresentar agora, se tem alguém manchando alguma coisa, é o Gyökeres com a torcida do Sporting. Os adeptos têm todo o direito de ficarem chateados. Como eu disse, a médio e longo prazo, eu acho que isso vai ser superado. Mas nesse exato momento, o Gyökeres fazia muito bem de se apresentar, cumprir o seu contrato, até a situação resolver. Eu acho que o Sporting quer negociar o jogador, não tem interesse de ficar com um jogador infeliz e vai ganhar uma bolada aí na casa dos 80 milhões.
E o Gyökeres quer sair. Então que o empresário faça acontecer o Arsenal pagar 5 milhões a mais. Até porque a gente está vendo com essas outras transferências que tem bala na agulha. Eu vejo dessa forma. Acho muito, muito ruim o comportamento de um jogador com um contrato até o meio de 2027, com uma multa de rescisão, não se apresentar. Mesmo que se apresente com trombas, mesmo que se apresente chateado com a direção, porque foi combinado o negócio, que ele entendeu uma forma que eu, se não está no contrato, contextualizado ali, lavrado e bonitinho, cara, tem que seguir. E esperar, o mercado é longo, ainda, sabe, o Sporting tem tempo, ele tem tempo. O que não pode agora é você romper da forma que está rompendo. E mandar e ficar mandando um recadinho pela imprensa. Aí eu acho que não é certo, vai perder a razão. Se é que tem alguma razão, vai perder a razão se não se apresentar na data combinada com o clube. Ita Guilherme mandou aqui, ó. Cara, só tira esse bigode. É que eu postei uma foto para chamar a galera pro Gelada no Instagram com o bigode que eu fiz em homenagem ao Fred Caldeira, mas isso faz tempo. Foi quando eu fui fazer um jogo lá em Manchester. Enfim, amigos que homenageiam outros amigos. Ao contrário de amigos que ficam chateados por uma brincadeirinha, sabe? Uma figurinha enviada. E outra coisa, aqui ó, Road Big Dream mandou. Consigo conquistar a morena com o bigode e roupas do Fred Caldeira? A morena, a ruiva, a loira, quem você quiser. Quem você quiser. O que aquela camiseta do Fluminense Amo Rio já fez sucesso nas entranhas do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, vocês não fazem ideia. Agora, não pode usar aquela roupa, aquele tipo de vestimenta, no inverno europeu, porque além de você não pegar ninguém, você ficará doente, muito provavelmente. E ele sabe disso. Só utiliza nos momentos certos. Grande Fred Caldeira. Ó, um brinde ao nosso menino. Road Big Dream manda aqui também. Houve menosprezo dos times europeus aos outros times do Mundial de Clubes? Cara, menosprezo não. É assim, naturalmente, os clubes europeus não prestam atenção em outras ligas. Quando eles gostam de um jogador, eles vão lá e compram e levam para a Champions League, levam para a liga deles, enfim. Então, eu acho que houve um desconhecimento. Ah, Quesada, mas hoje em dia todo mundo se conhece. Mais ou menos. Não, eu duvido, e o ADM falou sobre isso, né? Olha, eu não assisti nenhum jogo do Monterrey. Não sei quem joga lá. Enfim, eu duvido que houve uma análise gigantesca dos jogadores da Inter de Milão com relação ao Fluminense, ou do Borussia Dortmund com relação ao Fluminense, ou do Atlético de Madrid em relação ao Botafogo. Eu duvido que isso aconteceu. Eu acho que não é menosprezo, e sim desconhecimento. Agora, no final das contas, o Mundial serviu muito mais para os brasileiros se orgulharem e também conseguirem entender que, quanto os médios da Europa, dá para conseguir competir, enfim, e a coisa não é tão ruim como se pinta e nem tão boa como se quer, que eu acho que é uma noção legal. Acho que o Mundial foi muito bom pro futebol brasileiro, já falei sobre isso. Agora, menosprezo, acho que não. E eu acho que, no final das contas, mesmo que menosprezassem, o brasileiro tem que pensar nele. Pensar na grana que o Mundial leva, no prestígio. Enfim, se alguém não gosta, o problema é desse alguém. O Brasil tem que pensar, e o Brasil, a Arábia Saudita, o México, outros mercados, porque se a gente ficar só olhando para a Europa, enfim, a gente não valoriza o nosso próprio produto, e o produto não é ruim. Tem estudos saindo aí que a Liga do Brasil é a sexta melhor do mundo. Em termos de competitividade, cara, é uma liga absurda, porque você tem ali muitos clubes, e eu não estou falando do nível, tá? Mas você tem muitos clubes brigando pelo título, em termos de atratividade. Agora, a gente precisa, urgentemente, melhorar nosso produto. Enxugar ou acabar com os estaduais, da forma que não dá. Aumentar a pré-temporada, diminuir o número de jogos. Quanto mais você caminhar nesse sentido, melhor vai ser o produto. Melhor vai ser o produto. Muita coisa a ser feita.
Tiago Hidalgo mandou aqui. Dorival não demonstra evolução até aqui. Mudanças de posição sem padrão. E aí? Ele manda também aqui sobre a posição do Carrilho, né? Que tá jogando mais de ponta do que de um médio pela direita. É, eu acho que depois desse Mundial de Clubes, especialmente porque o Dorival teve tempo para trabalhar, tempo para pensar, tempo para desenvolver algumas ideias e algumas dinâmicas, a cobrança tem que ser maior. O trabalho dele até aqui é um trabalho ok para o razoável. Não é um bom trabalho. Mas ele não tinha tempo, não tinha tido tempo, tinha muitos jogadores no departamento médico, o próprio Carrilho não estava 100% fisicamente, o Garro voltando, enfim, perdeu ali desfalques, teve desfalques importantes, perdeu jogadores importantes durante um certo período, e agora não, agora ele teve tempo para trabalhar com os jogadores, vai ter os caras à disposição. Então, a partir de agora, a cobrança tem que ser maior. Eu estou com uma expectativa muito alta de que o Corinthians possa performar melhor e brigue na parte de cima da tabela. Não pelo título, isso eu não tenho expectativa. E eu acho que quem tem tá errado. Mas dá para brigar ali, para tentar uma vaga na Libertadores, ou enfim, na pré-Libertadores. Tem que tentar na Libertadores, né? Porque pré-Libertadores pro Corinthians, a gente já viu que fica difícil, né? Os caras não conseguem. Então, tentar brigar na parte de cima da tabela e encarar o jogo contra o Palmeiras, né? Aproveitar que o Palmeiras teve o desgaste do Mundial, quantidade de jogos e tal, tempo para treinar, para conseguir, de uma certa forma, competir e tentar avançar na Copa do Brasil. É o que restou para o Corinthians. É tudo ou nada e tem que ir por aí. André Vieira Coelho, grande torcedor do Borussia Dortmund. Um abraço, André. O que será do Dortmund depois do Mundial? Algum avanço? Cara, agora é férias, né? Tem aí o mercado aberto até o final de agosto. Eu acho que o Borussia precisa contratar, especialmente para o setor criativo do meio-campo, especialmente também ainda para as laterais ou para o sistema defensivo ali, dependendo de como o Kovac vai querer jogar com 3 zagueiros ou não. Me parece que essa não é a indicação, mas enfim. É, eu acho que o time termina a temporada dando boas indicações. Contrata o Job, tá se mexendo no mercado. Vamos ver, porque foi uma temporada decepcionante. O último time chega numa final de Liga dos Campeões da Europa, enfim, consegue competir, mas essa, sinceramente, foi decepcionante, mesmo com essa arrancada e com o Mundial ok, porque chega numas quartas de final e cai para o Real Madrid e cai atirando. Eu acho que é preciso contratar, é preciso consolidar, mas não tem que mudar de treinador, né? O pior momento para o Borussia Dortmund mudar de treinador é agora, no início da temporada, uma pré-temporada, reforços para o Kovac é importante. Já fez essas cagadas de mudar de treinador tantas vezes que fazer isso agora não seria a solução, porque às vezes eu vejo em alguns fóruns do Borussia muitas críticas ao Kovac, né? Enfim, Samuel mandou uma porrada de perguntas aqui. Vamos lá. Olá, Quesada. O que você achou do chapéu do Liverpool no Bayern pela contratação do Wirtz? Cara, eu tô com a expectativa gigantesca, viu, em relação ao Wirtz no Liverpool. Foi um belo chapéu, mas foi um chapéu caro, hein? Maior contratação da história do Liverpool, 150 milhões de euros. É óbvio que se você chegasse com esse valor no Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique ainda tentando negociar e o jogador decidindo ir para a Inglaterra, cara, é óbvio que seria tudo que o Leverkusen gostaria, né? Porque não reforça um rival, não reforça o Bayern e ainda embolsa um dinheiro absurdo. Então eu acho que foi um chapéu caro e que tem que estar retorno dentro de campo a nível do valor que foi pago. E aí eu tô falando de protagonismo, muito protagonismo dentro dessa equipe. Eu não espero menos do que esse protagonismo do Wirtz. Todo mundo sabe aqui o quanto eu gosto do jogador, mas muda agora de contexto, sai de uma Bundesliga, vai para uma Premier League, um outro clube, uma outra realidade, é o campeão inglês, vai ter que mostrar. E vai ter uma cobrança muito grande por conta desse valor, por ter sido o jogador mais caro da história. Agora, se encaixar pela qualidade que tem, e eu acho que vai encaixar, pô, o Liverpool está montando
um belíssimo time, cara. Porque é um time de transição e o Wirtz se encaixa muito bem no esquema. Melhor do que se encaixaria no Bayern. E olha que no Bayern se encaixaria muito bem. Melhor do que se encaixaria no Manchester City, por exemplo. Melhor do que se encaixaria em outros clubes. Wirtz no Liverpool é um encaixe perfeito, mas custou caro. Chapéu caro. Sequenciazinha aqui para nós. Para nós. René Sanches. Mbappé já é melhor do que o melhor Cristiano Ronaldo? Acho melhor. Ô, René, para tudo que você está fazendo. Para. Senta num sofá. Começa a refletir. Põe um esparadrapo aqui para não falar mais. Não escreve, não fala com ninguém, nem no WhatsApp. Não fala nem com a tua mãe. E só abre a boca quando você mudar de opinião. Não dá, cara. Não dá. Souza 23. Carreiras. Chega. Nunca. Chegou já. Acabou de ser contratado. Tomara que Xabi consiga usar ele do mesmo jeito que o Fran Garcia. Não, o Carreiras é muito mais jogador. Eu acho que é uma baita contratação do Real Madrid. A gente tem. É difícil, cara, porque o Real Madrid não te dá paciência. Ele não te permite um momento ali de adaptação. Ele te cobra. O maior clube do mundo vai te cobrar. Então o Xabi eu não sei se vai ter tempo suficiente para implementar o que ele quer, mas ele vai ter que entender que ele está no Real Madrid, ele não está mais no Bayer Leverkusen. E a cobrança é muito grande. O Carreiras é um excelente jogador, mas tem que contratar mais um zagueiro, tem que contratar mais um meio-campista com características do Toni Kroos e tem que entender o que vai fazer lá na frente. Se é negociar o Rodrigo, que se negocie o Rodrigo. Agora, não dá para deixar o cara infeliz no banco de reservas. Vini e Mbappé tem que jogar juntos. Para jogar juntos, precisam acordar em termos de pressão, né? Se o Harry Kane faz a pressão que faz no Bayern de Munique, se o Dembélé faz a pressão que faz no Paris Saint-Germain, esses dois têm que entender. Olha, o futebol, nesse momento, tem uma tendência. E a tendência é essa pressão alta, alucinante. Então, nós temos que se adaptar a isso. Porque, senão, fica difícil competir. A Camila Jussara mandou: oba! Vai, Camila. Obrigado, beijo para você. O Thiago Xavier: com a janela atual do United, Rubem Amorim está em apuros? Ah, mas ainda não terminou, né? Eu acho que sim, apuros sim, precisa de contratar, mas ele vai ter agora uma pré-temporada também. Lembremos que o Rubem Amorim chegou no meio da temporada. E o mercado ainda está só começando. É que o Mundial ele deu uma mexida com esse mercado, né? Agora que as coisas vão começar a girar numa outra rotação. Precisa de reforços. Precisa de reforços para conseguir competir. E eu acho que competir é pelo menos, brigar pela Liga dos Campeões, por vaga na Liga dos Campeões. Não sei se no segundo ano de trabalho do Rubem Amorim ele já vai conseguir brigar por título. Eu acredito que não. Se brigar pela Champions, bom futebol, bons resultados, já tá lindo. O Renan Andrade: o que mais te impactou após essa Copa do Mundo de Clubes? Seria bom de 2 em 2 anos? Cara, assim, ela é tão legal que seria muito bom de 2 em 2 anos, mas não há espaço no calendário. É um espaço que os jogadores estão reclamando, mas é o momento da Copa das Confederações, né? Então muitos jogadores já teriam que jogar a Copa das Confederações. Eu acho que em 2 anos é inviável. E eu também gosto um pouco da escassez.
Parece loucura, né? A gente sempre quer mais e mais e mais e mais, mas assim, uma Copa de 4 em 4 anos, ela tem um outro valor. Se fosse de 2 em 2 anos, banalizaria bastante. Um campeonato do mundo de clubes também, de 4 em 4 anos, tem um valor diferente, um peso diferente. Eu acho que o primeiro passo foi dado para a gente ter agora em 2019, em 2029. Vamos ver se os clubes do futebol europeu não e as ligas, né, não conseguem derrubar. Eu acho difícil. Acho que a FIFA vai ganhar esse braço de ferro aí. J.R. Brito, Luiz Dias ou Rodrigo? Quem o Bayern deveria ou vai trazer? Vamos lá. São jogadores mais ou menos da mesma idade ali, não é isso? E com características diferentes. Eu acho que o Bayern de Munique precisa de um ponto esquerdo. Tentou o Nico, tentou o Martinelli, tentou o Bayern Gittens, tentou um caminhão de jogadores aí. Se fosse pensar apenas na ponta esquerda, faria muito sentido apostar no Luiz Dias. Porque o Luiz Dias, ele é o que se espera de um jogador naquela posição. Apesar de o trabalho defensivo dele não ser o forte. Já não era aqui no Porto e no Liverpool também nunca foi tanto. Mas olhando para frente, cara, é um jogador extremamente desequilibrante no último terço. É um jogador que raramente você encontra. Um jogador que também corta bem para dentro, finaliza. Enfim, e tem uma magia, né? Um molho colombiano ali que me encanta. Eu gosto desde a época do Porto aqui, então sou suspeito para falar. O Rodrigo é um jogador mais completo e que pode fazer outras funções, mesmo jogando na ponta esquerda, e que também já demonstrou que pode ser útil em outras fases do jogo, como por exemplo, fechar um pouquinho melhor no meio-campo, obedecer mais taticamente, enfim. E com a lesão do Musiala, e aí é que para mim está o grande X da questão. Eu não sei quando o Musiala vai voltar. Dizem 5, 6 meses. Eu não sei como o Musiala vai voltar. Se essa temporada ele volta bem ou se só volta bem no final da temporada para uma eventual Copa do Mundo. Não sei, a gente não sabe. É uma lesão complexa. Ter o Rodrigo, eu acho muito interessante nesse sistema, porque você pode jogar ele de ponta esquerda, ou você pode jogar o Coman de ponta esquerda, e pode jogar o Rodrigo também atrás do Harry Kane. Porque o Rodrigo faz bem essa função. E aí, cara, eu acho que você cria mais opções, um leque maior de opções pela versatilidade que tem o Rodrigo. Para o meu trabalho, seria muito melhor o Rodrigo ter um brasileiro no Bayern de Munique. A questão do Bayern com brasileiros, ela é real, tá? Assim, poucos brasileiros fizeram sucesso na história do clube, mas o fato dele ser o jogador que é, ter vencido tudo que venceu, demonstrado que demonstrou no Real Madrid, eu acho que não seria um impedimento, como por exemplo contratar uma promessa do futebol brasileiro diretamente para a Alemanha. Isso o Bayern pondera um pouco mais, porque é um investimento alto. Acho que o Luiz Dias é um investimento mais barato do que o Rodrigo será, mas eu iria por todos esses motivos de Rodrigo. Curtinhas aqui, ó. João Paulo 2025 JP. Feira da Foda. Beijo pra você. Vamos ver se a gente apronta mais uma nessa temporada. Fiquei conhecido por isso. Coisa linda. Lincoln Knapp. Salve o Corinthians. Mandou aqui um choro. Muita gente mandando mensagem sobre o Corinthians, né? Sobre o Memphis e tal. O Memphis pediu desculpas. A situação parece estar resolvida, aparentemente. Mas muita gente mandando mensagem, o Renan Andrade aqui, falando de fair play financeiro, falando de SAF. Vamos falar sobre SAF e o Corinthians? Eu ia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu vou responder aqui antes. Tem alguns exemplos no mundo que eu queria dar e eu acho que um vídeo mais ilustrativo em relação a isso se faz necessário. Eu já defendi aqui nesse canal que o Corinthians não necessariamente precisaria virar SAF para, entre aspas, se salvar. E eu tenho claro que é o seguinte, a dívida do Corinthians, ela é importante? É um problema importante? Sim. É o pior problema do clube? Não. E olha que nós estamos falando de uma dívida de 2 bilhões e 400, mais, né? Não é o problema que mais estrangula o Corinthians.
a médio e longo prazo. Talvez a curto prazo, porque o Corinthians precisa ficar vendendo o almoço para pagar a janta e tal, equilibrando contas, fica devendo o jogador, atrasa serviços. A curto prazo, sim, há esse estrangulamento. Mas a médio e longo prazo, um clube que fatura na casa de R$ 1 bilhão e numa temporada sem ganhar absolutamente nada, poderia se organizar para conseguir pagar essa dívida. Mesmo que sofresse durante 3, 4, 5 anos. A realidade financeira do Corinthians, do que entra nos cofres e do que sai, poderia ser equilibrada. Mas sabe qual é o problema do Corinthians? O pior problema do Corinthians? É quem vai fazer o equilíbrio. Eu não acredito em nenhum grupo político hoje dentro do clube. Nenhuma corrente política. Já não acreditava na eleição do Augusto, já não acreditava muito menos na turma do Andrés e tal. Eu não acredito nesses caras. O que esses caras estão fazendo nos últimos anos do clube não dão garantia, não funciona como garantia nenhuma para o torcedor de que os caras vão resolver o problema. E pior, vão cavando um buraco que parece que não tem fim. Virar SAF ou não, nem deveria ser, se tivéssemos pessoas competentes lá dentro, nem deveria ser assunto. Mas nós não temos. Nós não temos. Eu já fui sócio do Corinthians. Eu já morei na rua São Jorge. E a situação de agora me lembra muito uma situação lá quando o Corinthians caiu em 2007. Virar SAF no atual cenário pode ser uma solução, sim. Porque é a única forma de você tirar esses grupos políticos do poder. Acabar com essas correntes e tornar a coisa mais profissional, uma gestão mais profissional. Isso tem seus problemas? Tem. Bastante. Porque é só olhar o que acontece com o Botafogo. O clube fica nas mãos de um dono, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians tem uma força tão grande que o que gera de dinheiro, e se for um investimento que ajude a quitar a dívida e pagar esse estrangulamento do clube, pode ser que seja muito positivo. Agora, SAF é o seguinte, tem que ter um estudo, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Tem que ter um estudo com mais tempo, alguns anos, inclusive, se for necessário, escolher a empresa certa, sem querer, e esse é um grande problema, sem querer levar vantagem nessas negociações. Eu não confio. Quem que vai fazer esse processo da SAF? É a galera que está aí? Sem jogo de interesses. Mas, realmente, o Corinthians, nesse exato momento, está na mão de pessoas que não dá para confiar. E aí o cenário é esse, cara. O cenário é se afundar mais em dívidas, enfim, daqui a pouco lutar de novo para não cair. Então, a minha ideia em relação à SAF vem mudando a cada momento, porque eu também acho que financeiramente não era necessário, mas em termos da institucionalização de erros, de vertentes políticas que hoje o clube é refém, talvez só a SAF possa limpar um pouco para tornar o clube um projeto mais de interesse vencedor, porque quanto mais você ganha, mais você fatura. E um clube que caminha nesse sentido, ainda mais o Corinthians com o potencial que tem, caminharia num sentido melhor. Eu não acredito mais, em algum tempo, nessas correntes políticas que tomam conta do nosso clube. MR Mendes mandou o seguinte: Raul Ascenso tem que voltar para a base? Cara, é verdade que o Raul teve um momento muito ruim, tem que entender o que está acontecendo com ele. Mas não era o novo Sérgio Ramos até há 3 meses atrás? Momento ruim, cara. Deixa o cara aí de férias, ter pré-temporada e vamos ver como é que ele volta. Mas ele até outro dia estava sendo colocado como
o novo promissor Sérgio Ramos do Real Madrid. Fez um Mundial horroroso e agora, enfim, talvez vai perder a titularidade, mas não dá para queimar o jogador assim. Calma, calma. Enfim. João Mogas. Quais as posições que o Futebol Clube do Porto deveria se reforçar, na tua opinião? Saudações portistas. Boa pergunta. Laterais. Acho que prioridade, sinceramente. Precisa de gente que, ok, os que estão lá podem ser suplentes e tal, mas precisa de gente com outro gabarito. Acho que mais um zagueiro. Um zagueiro com qualidade na saída de jogo. O Varela está muito bem de trinco. Enfim, talvez um número 8 ali com mais dinâmica. E pontas, né? Vamos ver se o Farioli recupera também alguns jogadores em determinadas posições. Mas o mercado do Porto, assim como o próprio presidente falou, tem que ser um mercado potente e criativo, né? Porque não dá para ficar gastando uma grana absurda com reforços. Para ir terminando aqui, hein? O Cadu Saviola. Opa, onde vai ser? Bora tomar uma. Vai ser aqui. Vai ser na minha casa. Um abraço, Cadu. Vamos armar. O Rodrigues mandou: por que o Xavi Simons não vem para o Bayern? Os caras estão pensando agora para o lugar do Musiala. Eu contrataria, tá? Acho que tem a cara do Bayern de Munique. Acho que é um jogador provado dentro da Bundesliga, criativo e exatamente para a posição do Musiala. Então eu contrataria. O Bayern está de olho, né? O Bayern está aberto a essa possibilidade. Tem que ver os valores envolvidos e se vai contratar um ponto ou não. Porque é o que eu falei, o ponto às vezes pode quebrar essa função. Mas eu traria os dois, tá? Traria um ponto e traria o Xavi Simons. E para terminar, Darlison Oliveira, sempre conosco. Você acha que depois de Cristiano Ronaldo e Messi, os jogadores precisam fazer menos para ganhar a bola de ouro? Assim, fazer o que eles faziam no auge é raro e praticamente impossível, mas tem outros jogadores que poderiam chegar próximos, né? Temporada do Neymar, por exemplo, é uma temporada, aquela 2015, né? 2014, 15. É uma temporada impressionante. Outros jogadores podem chegar próximos, o próprio Lamine Yamal, em breve. Mas sim, eu acho que não é preciso fazer 90 gols na temporada. Ou ganhar chuteira de ouro e tal. Eu acho que nesse momento abriu-se mais o leque. Mas eu não vejo também da forma com que as pessoas têm pintado, tipo assim, agora qualquer um ganha. É que a gente estava muito mal acostumado. Jogadores que ganharam a bola de ouro. Pô, o Rodri é um grande jogador. Na posição dele é um grande jogador. Ganhou na época, no momento errado. Podia ter vencido um ano antes, quando o Manchester City vence a Liga dos Campeões. Mas agora, o próprio Lamine Yamal, o Vini Júnior, na temporada que fez, poderia ter venceu o The Best. Enfim, são excelentes jogadores. E a gente talvez volte um pouquinho a algumas casas, como no início dos anos 2000, que às vezes ganhavam um Pavel Nedved, o Figo, enfim, que foram grandes jogadores também, mas que não estavam também no nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Então, acho que é mais ou menos nessa pegada. Meus caros, um beijo para vocês. Vou lá na Feira dos Piratas agora. Em Lessa da Palmeira, terra mais bonita de Portugal, como diria o ditado. Um beijo para todo mundo. E em breve voltamos, tá? Eu prometo.